Louvado seja Deus, graças a Deus. Nesta noite nós vamos ler no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, verso 55 até o 60. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, do 55 até o 60. Graças a Deus. Amém. Vamos ler então. Diz assim: mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus, e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, e expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram os seus vestidos aos pés de um mancebo chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Pai celestial, carecemos do Senhor para toda a realização do crente aqui na terra, com as tuas mãos nos guiando, a tua palavra nos dirigindo, e o teu poder sobre nós, ó Pai. Somos mais que vencedores pelo Senhor que nos amou. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Graças a Deus, amados irmãos. Eu quero nessa noite meditar um pouco na Bíblia, a palavra de Deus, aonde está o conteúdo do crente. Está na Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor. Ali dentro está a verdade. E nós tomamos esse relato de Atos dos Apóstolos, do capítulo 7, onde Estevão, um jovem, um crente cheio do Espírito Santo, por dar testemunha e por estar cheio do Espírito Santo diante de uma geração que ele foi testemunhar, um povo corrompido, um povo sem Deus, um povo longe do Senhor, simplesmente apedrejaram Estevão. Mas nós vamos ainda meditar um pouquinho em alguma passagem aqui, algum relato que Filipe dizia, porque eu gosto de tomar a Bíblia, eu gosto de tomar a palavra de Deus, não para aplicar para daqui 1000 anos. Eu nunca gostei de pregar para daqui 1000 anos. Nunca. Deus nunca me inspirou. Eu não gosto, não sei tomar a Bíblia, nem livro de quem quer que seja, para pregar para acontecimento para daqui 1000 anos, ou daqui 100 anos. Eu gosto de pegar a Bíblia, a palavra de Deus, para aplicar para mim mesmo, aplicar para todo cristão, no seu dia a dia, no momento presente, pois eu parei de viver o passado. Não penso no futuro, eu apenas vivo o presente, o tempo presente, porque o futuro te traz ansiedade, o passado te traz depressão, e o presente você vive. E eu creio que assim é com as coisas do Senhor. Então, o cristão está aqui, Estevão, esse é um crente,
cheio do Espírito Santo, e quando ele está sendo apedrejado, ele vê o céu quando se abre, e eles se enfurecem mais ainda quando você, crente, no seu dia a dia, pisarem em você, machucarem você, falarem mal de você, e você vê o céu aberto sobre a sua cabeça, você vê, eles vão tapar os ouvidos, eles vão gritar alto os gritos obscenos, as palavras maliciosas deles, somente para não ouvir o que você está vendo da parte do Senhor. E a Bíblia relata aqui que Estevão diz que ele viu a glória do Senhor. Estevão viu a glória do Senhor. E quando Estevão estava vendo a glória do Senhor e ver o Senhor Jesus Cristo à direita do Pai, e eles mais arremessavam pedra contra ele. Olha, se isso aqui não devemos tomar para o seu dia a dia, para o cristão da Bíblia. Estevão dizia: Pai, não impute a eles este pecado, não impute a eles, dizia Senhor Jesus, dizia Senhor, não lhes imputem este pecado, não devolva a eles o mal que eles estão fazendo comigo, não devolva a eles a maldade que fizeram comigo, não devolva a eles, Pai. Oh, irmão, quando começarmos a acreditar na nossa conversão, na Bíblia Sagrada, num filho cristão do Senhor, deixamos de reclamar que falaram de nós, deixamos de reclamar que nos abandonaram, deixamos de falar que estamos sozinhos, porque não estamos sozinhos, estamos com o Senhor Jesus Cristo. E dizia mais Filipe, e ele pôs-se de joelhos, aleluia, ainda quando estava sendo apedrejado, pôs-se de joelho e clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu, que quer dizer, partiu para o Senhor. Eu creio que esse partiu para o Senhor perdoando. Eu creio que esse não levou rancor no coração. Enquanto nós temos muitos dias de vida na terra e guardamos um rancorzinho de alguém, guardamos hoje, guardamos ontem, guardaremos amanhã. Não pode ser assim, cristão do Senhor. Tem que colocar a palavra do Senhor, o sangue de Jesus Cristo no seu coração, o amor dele, a paz dele na sua vida, e você esquecerá até das pedradas. Eu calculo que para Estevão ele não sentia pedrada. Eu calculo que ele, cheio do Espírito Santo, vendo a glória de Deus e as pedras na cabeça dele, ele não estava sentindo nada. E nós ficamos sentindo tudo, até o que as pessoas não falaram ainda, já estamos imaginando que vão falar. Nós ficamos sentindo tudo, até a pedrada que não veio ainda, estamos imaginando que virá, mas e se não vier? Sofremos por antecedência. Não penseis no amanhã, viva o agora, cristão, viva a tua fé hoje, porque o amanhã pertence ao Senhor. E continua o Evangelho na Bíblia. Mataram Estevão? Parou o Evangelho? Parou não. Ainda entra agora no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, e o texto diz: o Evangelho em Samaria. Mataram Estevão ali, mas o Evangelho vai para Samaria, porque é a semente do sangue. Amém? É a semente do sangue. O sangue está dando vida. E também Saulo, diz a Bíblia, capítulo 8 do livro de Atos,
consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Fez perseguição, e todos foram dispersos. Todos os irmãos da igreja foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Os apóstolos não foram. Os irmãos foram todos dispersos. Pensa isso. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Está vendo aí, cristão, o que é ser crente? É que para nós, há 2000 anos para frente aqui, do acontecimento, é fácil falar. É fácil dizer, eu sou cristão hoje. Hoje é fácil, não tem pressão. O presidente se diz cristão. O ator de Hollywood se diz cristão. A mídia se diz cristã. Todo mundo se diz crente. É muito honroso eu dizer que eu sou também. Mas quando estava todos sendo assolados, uma minoria só começando aquela igreja, o Espírito Santo neles, e eles sendo dispersos, eu quero ver dizer que é cristão nessa hora. Um evangelho barato que pregaram para nós, um evangelho barato, que você se une a um grupo, você está salvo. Não é assim não. Pregaram mentira para nós. Eu criei na mentira por muitos anos. Desde que eu me une a um sistema, eu estou salvo. É mentira isso. Você tem que dar sua vida pelo Evangelho de Cristo, o Senhor, para ver se você tem entrada ao reino de Deus. Não é simplesmente unir a um sistema, a um companheirismo. Hoje os companheirismos estão matando-se um ao outro, porque não nasceram de novo, como a Bíblia vai ensinar aqui. Mas graças a Deus, Deus me tirou desse sistema. Graças a Deus, dou honra e glória a nosso Senhor Jesus Cristo, noite e dia, por ter... Ninguém me falou, o Espírito Santo me mostrou. Aquele que em vós começou a boa obra, Ele mesmo aperfeiçoará. Ele mesmo aperfeiçoará. E se começou, vai aperfeiçoar. Vamos ver como era. Mas os que, verso 4, mas os que andavam dispersos, iam por toda parte, eles agora estavam dispersos, fugidos, sabe? Fugidos. Eles iam por toda parte anunciando a palavra. Não tem ninguém fugindo aqui da autoridade, nem nós estamos fugindo e não anunciamos a palavra. Eles iam dispersos anunciando. Estão vendo? E descendo Filipe, a cidade de Samaria, o grande texto chegou. A palavra chegou agora, ouçam atentamente. E descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Quem Filipe pregava? Um profeta Filipe pregava? Pregava a Pedro, que era o cabeça da igreja que estava em Jerusalém? Também não. Pregava Moisés? Também não. Ele descia a Samaria, esse é o Evangelho, descia a Samaria e pregava a Cristo. Converta-se a Cristo, não converta a um sistema, a um grupo, converta a esse Cristo aqui, olha, que diz assim. E as multidões unanimemente prestavam atenção no que Filipe dizia. Por que prestava atenção? Porque ele não pregava um sistema, ele pregava Cristo. Deus fazia a multidão prestar atenção. Quando prega Cristo e Cristo está em você, a multidão vai prestar atenção, sim.
essa multidão prestava atenção ao que Filipe dizia, porque ouvia e via os sinais também que ele fazia. Um evangelho aí sem sinal, sem nenhum sinal. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham. Espírito imundo saía de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Esse evangelho de hoje nem cura tem, e diz que é o evangelho perfeito. Não é não. O evangelho perfeito é esse da Bíblia. Por isso a palavra diz para nós voltar à Bíblia. E havia grande alegria naquela cidade. A cidade se alegrando, os irmãos eles pregando e a autoridade chegando. A autoridade chegando em cima, a polícia vindo aí, o exército vindo aí para pegar aí, e a cidade se alegrando. O enfermo daquela casa foi curado, o outro foi curado. Quem não vai se alegrar? É assim que Deus faz. Vê que nenhuma vez foi mencionado para ele se unir à igreja tal, nenhuma vez. Quando tu quer ser um crente hoje, tu tem que pertencer ao grupo tal. Não, você é livre, você nasceu do Senhor, você serve ao Senhor no seu lar, aí dentro do seu coração. A igreja de Jesus Cristo, ela diz lá em Daniel, no capítulo 4 de Daniel, que a igreja do Senhor é o reino que nunca tem fim. O que é o reino de Deus que nunca tem fim? Eis que o meu reino está entre vocês. Esse reino sou eu e você, está dentro de nós. Isso nunca tem fim. Nunca tem fim isso, nunca tem. Somos uma igreja do Senhor, o reino dele, o reino messiânico do Senhor. Ele é o rei na minha vida. Vem calar eu aqui. Cala eu, o Espírito Santo entra em outro. É um reino que nunca tem fim. É um reino que vai esmiuçar simplesmente os reinos malignos desse mundo. Simplesmente vai acontecer isso. E havia grande alegria naquela cidade. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercia naquela cidade a arte mágica. Vão vendo. Que evangelho é esse que não repreende os mágicos? Que evangelho é esse? Só dentro das quatro paredes, preso. Cada domingo vai no tabernáculo, sai pior que foi. Que evangelho é esse? Não muda ninguém. 40, 50 anos dentro do tabernáculo. E está ouvindo o que ouvia 50 anos. Veja isso aqui. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercia naquela cidade a arte mágica e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era uma grande personagem. Ele dizia, ele era um grande adivinhador, um grande homem, um grande, sabe, ao qual todos atendiam, desde o mais pequeno até o maior, dizendo: esta é a grande virtude de Deus. Isso é virtude de Deus? A virtude de Deus estava chegando agora, o evangelho sendo anunciado por Filipe. Vai vendo, essa é a virtude de Deus agora. Olha aqui. E atendia a ele, porque já desde muito tempo os haviam iludido com as artes mágicas. Quando o povo está iludido com idolatria, eles ficam meio assim. Essa é a verdade de Deus. Essa é a verdade de Deus. E a verdade de Deus chegando ali. Eu pensava assim também. Mas a verdade de Deus está aqui. Vou ler agora. Mas como creram em Filipe, que lhes pregaram acerca do reino de Deus. O que Filipe pregou? Acerca do reino de Deus. O que Filipe pregou? Venham para a minha igreja. Venham para o meu tabernáculo. Não foi isso que Filipe pregou. Filipe pregou acerca do reino de Deus. Amém. Glória a Deus.
Será que o tabernáculo está pregando acerca do reino de Deus? Tá não, senhor. Porque tem um ídolo lá. Ele se inclina ao ídolo. E cada um faz sua torre de Babel. E um fica atacando o outro. Eu posso falar porque por 30 anos eu participei lá. E das literaturas do irmão Brana, eu li 90% delas. Não uma só, várias vezes. Durante 12 anos, trabalhando à noite, eu li elas e reli. Eu li e reli. Eu li e reli. Continua. E creu até o próprio Simão. Esse Simão de arte mágica creu agora em Filipe. Olha aí, esse é evangelho. Filipe chega anunciando o reino de Deus e do nome de Jesus Cristo se batizava tanto homens como mulheres, diz aqui. E creu o próprio Simão. Meu Deus. Vê aí, irmãos. O próprio Simão creu. O mágico. E vendo os sinais e as grandes maravilhas que se fazia, estava atônito. Está vendo como Deus confunde os sábios? Confunde ou não confunde? Lá no Egito, Moisés jogou simplesmente a serpente, a vara dele virou em serpente. Os mágicos do Egito, os mágicos, fizeram o mesmo. Só que Deus falou, vou calar a boca deles. A serpente de Moisés estragou as outras. Só sobrou a dele. Que quer dizer? Só sobra a palavra de Deus. Só sobrou a verdade. A verdade e a vida. Continua. Os apóstolos, então, que estavam em Jerusalém, ouviram que Samaria recebeu a palavra de Deus. Samaria recebeu. Enviaram para lá Pedro e João. Olha, um grande reforço. Pedro, cabeça que tinha andado com Jesus, e Jesus tinha dado a chave do reino para ele. O cabeça. E esse cabeça não vai lá para tirar Filipe do caminho, não. Ele não vai lá para fazer o sistema dele, não. Igual o pastor viaja nesse Brasil afora, chega na cidade tal, pastores do tabernáculo, chega na cidade tal, para tomar o grupo dos outros. Para tomarem o grupo dos outros. Vocês são a vergonha dos evangélicos. Vocês são a vergonha dos evangélicos. Vocês viajam do estado de São Paulo para Minas Gerais para chegar naquela cidadezinha, tomar o grupo do outro. E Pedro e João foram. E Filipe já tinha chegado primeiro. Vê como é o evangelho na Bíblia. Vamos ver como é? Os apóstolos que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebeu a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Os quais, tendo descido, oraram, ou simplesmente oraram. Pedro não chegou implantando um sistema novo. Pedro não chegou com uma revelação nova, que Jesus deu uma revelação maior para ele que Filipe tinha. Não! Esse é próprio dos pastores do tabernáculo. Isso é próprio deles. Pedro não chegou dizendo que Filipe pregou, mas agora chegou uma maior revelação que unissem a ele. E isso é próprio do povo do tabernáculo. Falo isso porque vivi lá 30 e tantos anos. 30 e tantos anos eu vivi lá. Continua. Os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo. Simplesmente, se o pastor viajasse do norte para Belém, de Belém para o sul, de sul para Goiás, de Goiás para o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro para o estado de São Paulo, para chegar lá e simplesmente orar pelos irmãos, para que os irmãos daquela igreja recebessem o Espírito Santo, eu estaria aqui dizendo, essa é a verdade. Olha, eles foram lá, sabe para quê? Para orar para eles, para que eles recebessem o Espírito Santo. Amém. Onde que está um evangelho grande para se unir agora?
Onde que está? Enganaram nós. Os quais, tendo descido, oraram por eles, para que eles recebessem o Espírito Santo. Porque sobre nenhum deles havia descido ainda. Era só o que faltava. Só faltava o Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo vem para mim, vem para você e vem para ali, ele guia você para a verdade. Já não precisa o pastor viajar do norte para o sul para tomar dízimo das pessoas. Mercenários vocês são. Viajam para buscar os dízimos das pessoas, os dízimos das viúvas. Vocês não levam ajuda para as casas das pessoas, não. Simplesmente vocês vão buscar. Eu conheço vocês, por dentro e por fora. Continua. Então impuseram as mãos sobre eles e receberam o Espírito Santo. Será que cobraram? Não, aqui não, na Bíblia não cobra. Vê que não relatou envelope aqui. Vê que não relatou uma oferta grande aqui. Não relatou nada. Nada. É crer e aceitar. Esse é o Evangelho da Bíblia. Vou continuar. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro. Ele tinha bastante. Certamente ele extorquiu por muito tempo a cidade. Lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim desse poder. Dai-me a mim, que sou o mágico, desse poder. Vá vendo o relato. Para que aquele sobre quem eu puser as minhas mãos receba o Espírito Santo. Ah, pensa que é assim? Pensa que o Espírito Santo é sujo? Pensa que o Espírito Santo está em cima de uma mesa com um cigarro na mesa? Pensa que o Espírito Santo está em cima de uma mesa, numa escrivaninha, só porque tem foto de um homem? Não, tem que nascer de novo. A sua vida tem que ser a vida de Cristo. Você tem que lavar a sua alma, lavar os seus pecados, ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo e viver, e para ver se você tem direito ao Espírito Santo. Não é com dinheiro. Então, mas Pedro lhe disse, isso Pedro fez lá. Isso Pedro fez, ó, que Pedro fez. O teu dinheiro seja contigo para perdição. Para perdição. Pois tu cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu cuidaste. E as igrejas lá acham que o dom de Deus se alcança com oferta grande. A cura tua é de acordo com a tua oferta. Se a tua fé, se é uma doença pequena, é uma oferta pequena. Se é uma doença grande, é uma oferta grande. Se é uma doença impossível, venda a casa que tem, leva para a igreja lá, para você receber. Eu sei disso, ouvi isso e testemunhei, presenciei isso quando trabalhava num condomínio aqui na cidade. Quando eu trabalhava num condomínio aqui nessa grande cidade chamada Londrina. Uma mulher veio chegando tarde da noite e ela pertencia a um grupo desse, contou para mim. Mas deixa isso, não estou aqui para falar o que é a igreja da Bíblia. Nasça de novo, olha o relato. Mas disse Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tem parte, amém? Tu não tem parte, nem sorte nesta palavra, aleluia! Oh, gananciosos por dinheiro. Vocês aí não têm parte nessa palavra. Vocês não têm parte nesta palavra. Porque o teu coração não é reto diante de Deus. O seu coração é reto, irmão, diante de Deus? Ou quando você vai a Deus, tem um ídolo na frente? Tem um ídolo primeiro para chegar a Deus. O católico tem um ídolo que leva a Deus. O outro tem um ídolo, que aquele ídolo leva ele a Deus. Você tem isso?
Eu não tenho isso mais não. Porque desde que eu aceito o Senhor no meu coração, Apocalipse diz que Ele está na porta e bate. Se eu ouvir a voz dele, porque Ele disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e elas me conhecem. E eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas. Se eu ouvir a voz dele e abrir minha porta, Ele entra aqui. Tá certo? Não diz isso em Apocalipse, no começo? Eu entro na sua casa e ceio com você. Não diz que ele e entra o fulano também entra. Não, não entra não. Ele e mais um monte de secretário com ele. Vem ele e mais um monte de... Não. Só ele entra, só ele. Se você pôs ele e mais fulano e mais ciclano, por favor, em nome do Senhor Jesus Cristo, tira isso e põe só Cristo na sua vida. E obedeça somente a Ele. Amém. Veja isso, vou encerrar. Tu não tem parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te. Eu me arrependi. Há 2 anos atrás, quando eu estava para ser levado daqui, no lado físico, e depois no lado espiritual foi a mesma coisa. Porque... sabe por quê que eu digo que eu não aprendi de homem algum? Porque ao mesmo tempo que o meu lado físico ia sendo curado, o meu lado espiritual ia me mostrando as coisas. Quem era que ia me mostrando? Por acaso o Espírito Santo não te guia para a verdade? Por acaso não guia? E me guiou, e olha aí. Eu estou falando fora da Bíblia ou estou na Bíblia? Estou falando e aplicando conforme a Bíblia. Pedro não desceu fazer sistema. Pedro nem tocou nisso. Mas os pastores, quando vai lá, ele te tira, ó. Você não. De hoje em diante, será o pastor regional de tal lugar, vai tomar conta ali. Mas e o Espírito Santo enviou mesmo? Ou foi o sistema? É o sistema. Eu saí do sistema lá da denominação. Eu saí do sistema católico e fui para outro sistema, a denominação. E na denominação eu cresci. Daí eu achei que eu tinha saído. Mas depois eu vi, eu estou dentro de um sistema de novo. Até pior que a denominação. Agora eu saí de novo. Louvado seja Deus. E se precisar, sai de novo. Cada vez que o sistema me rodear, eu quebro ele e vou para Cristo. Vou encerrar. Arrepende-te, pois, desta tua iniquidade e ora a Deus. Ô grandes pastores que se diz os sabichões, vocês são analfabetos espirituais, cegos que andam cegos, vocês são. Ora a Deus para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração, guiando as pessoas a um novo nome fulano, ao novo nome ciclano. É mentira, isso é mentira. Arrependa-te, homem, quando é tempo, arrependa-te e saiam dessa arapuca, em nome do Senhor Jesus Cristo. Saia desse sistema, em nome do Senhor Jesus Cristo, e sirva a Jesus Cristo somente. Pois vejo que estás cheio de fel de amargura. Quando Pedro está dizendo a esse Simão, vejo que estás cheio de fel de amargura e em laço de iniquidade. Iníquo, sabe que é certo falar que é Jesus, fala que é fulano. Sabe que é certo falar toda honra e glória a Jesus Cristo, a honra ao fulano. Iniquidade, está cheio de laço de iniquidade. Respondeu, porém, Simão. Simão ainda foi mais prudente que muitos de vocês, desse grande grupo aí. Porque Simão disse: orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste venha sobre mim. É prudência isso. Tendo eles, pois, testificado, agora a Bíblia não relata se Pedro orou ou não.
Mas Simão deixou essa palavra. E diante de Deus, no dia do juízo, vai valer isso aqui. Vai valer diante de Deus, porque ficou autenticado na Bíblia. E o mundo inteiro leu. Há 2000 anos leram isso. Continua. Tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram, não fizeram uma outra coisa ali, voltaram para Jerusalém, e em muitas aldeias, passava nas aldeias dos samaritanos, anunciando o Evangelho. Oh, irmãos, eu quis dizer, assim era, e assim é a verdadeira igreja. Assim era a igreja na Bíblia, e assim deve ser comigo. Pois eu, em nome do Senhor Jesus Cristo, faço um compromisso com Deus, diariamente, e novamente eu renovo esse meu compromisso com o Senhor, que eu tenho compromisso unicamente com a palavra dele, e que pela palavra dele eu possa viver, e eu possa falar o que a Bíblia falar, e me calar onde a Bíblia se cale, em nome do Senhor Jesus Cristo, e que eu possa ser verdadeiro, e qualquer irmão ou irmã que chegar a mim pedir um conselho, eu não darei meu conselho, eu levarei a Bíblia, e a Bíblia falará, a Bíblia responderá. E que Deus abençoe a todos. Ainda encerrando, eu quero deixar para vocês o que o apóstolo Paulo deixou para o apóstolo São Paulo. Se eu achar aqui, ele deixou aqui em Tessalonicenses. Ô Senhor, ajuda-me a achar Tessalonicenses. É um pequeno verso, uma pequena partezinha que eu vou deixar para vocês aqui. Quanto tempo eu tenho ainda? Me ajuda, para não ser surpreendido com outras notícias, né? Diz assim o apóstolo Paulo. Quanto tempo eu tenho? Me ajuda. Tá. Primeiro Tessalonicenses, no capítulo 3, eu vou deixar para vocês, verso 8 até o 13. E para quem ouvir, porventura ouvir, por favor, não me interpretem pela sua igreja. Quando me ouvir, não me interpretem pelo sistema da sua igreja. Me interpretem pela Bíblia. A Bíblia. Se o teu pastor não te prega a Bíblia, leia a Bíblia na sua casa. Leia a Bíblia na sua casa. E a Bíblia te revelará a verdade. Jesus Cristo é a verdade. E nele não há confusão. Vê que esse sistema é chamado confusão. Ninguém se une mais com ninguém. Numa casa está dividido, um casal. Uma família está dividida a família. Porque um crê nesse sistema de um jeito, o outro crê de outro. E a Bíblia diz que Jesus Cristo é a pedra de esquina que foi rejeitada. Por acaso, quando eles põem isso aí, eles rejeitam Cristo e colocam essa interpretação. Mas a Bíblia continua dizendo que quem nele crê, nessa pedra, nele não tem confusão. Creia em Jesus Cristo e nunca terá confusão na tua vida. Creia em Jesus Cristo, você e o seu lar será salvo e não vai ter confusão doutrinária lá não. Creia sim, mas creia no sistema. É mãe correndo com filho, é filho falando já. Olha, irmãos, me lançaram no inferno, me sentaram vestiram-se dos juízes, me julgaram, me condenaram, me lançaram no lago de fogo. E eu estou vivo aqui para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. No sistema deles, eles se vestiram de juízes, colocaram a touca branca, me julgaram, me condenaram, me sentenciaram e me jogaram no lago de fogo. E pela graça do Senhor, vocês terão que me engolir. Eu estou vivo aqui, pela graça do Senhor. Eu estou vivo aqui, porque vocês me entregaram ao diabo, que eu sei perfeitamente
Alguns deles me entregaram ao diabo, mas quem me pegou foi o Senhor Jesus Cristo. Amém. O Senhor Jesus Cristo, com as minhas orações de madrugada, e eu aceitando Ele no meu coração, a Bíblia caiu dos meus olhos e eu nasci de novo. E as palavras ruins de vocês bateram contra uma muralha e volta para vocês mesmos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deixo aqui 1 Tessalonicenses capítulo 3, verso 8. Porque agora vivemos se estáis firmes no Senhor. Porque que ação de graças poderemos dar a Deus por vós, por todo o gozo com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus. Orando abundantemente dia e noite, para que possamos ver o vosso rosto e supramos o que falta na vossa fé. Ora, o mesmo Deus, o nosso Deus e Pai, e nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia, aleluia, encaminha a vossa viagem, a nossa viagem para vós, Paulo dizia. E o Senhor vos aumente e faça abundar em caridade. Calcula a medida dessas palavras. O Senhor faça abundar em caridade, uns para com os outros, e para com todos, como também abundamos para convosco, para confortar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade, diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Amém. Amém. Pai Celestial, eu te agradeço, meu Deus, por me dar vida, fé e direção correta, a direção do Espírito Santo. Abençoe quem assistir, ó Pai. Abençoe o lar que ouvir, ó Pai. Que esse irmão, essa irmã ouça e possa o Espírito Santo mostrar que existe uma saída. Não é se unir a um novo sistema, é deixar Ele e entrar em Jesus Cristo, e a presença dEle nascer na sua vida, e a sua vida será uma bênção, o seu lar será uma bênção, sua casa e a sua família, pois é também o desejo do meu coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus.